Bom, meus amigos, vamos então dar continuidade ao nosso seminário. Nós agora vamos passar para as perguntas que vocês nos trouxeram e vamos tentar esgotar, porque vieram muitas perguntas. Algumas assim, bem básicas, de quem conhece muito pouco, e outras já bem avançadas. Então vamos tentar responder todas, se possível, tá? Já pedi a colaboração de vocês para a gente avançar um pouco mais rápido e deixar o último módulo para complementar as informações que nós íamos trazer. Os dons mediúnicos já nascem com o ser ou há um momento certo para surgirem? Através dos estudos mediúnicos pode-se desenvolver algum dom mediúnico? Pessoal, não há um momento certo para a mediunidade eclodir propriamente. Pode surgir na infância, na adolescência, na idade madura ou na idade avançada. Há médiuns que começaram a psicografar com muita idade, né? Uma senhora, e o filho brincava: mas mãe, a senhora já está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. A senhora já está mais para espírito do que para médium. Ele desencarna no acidente, o filho, e vem psicografar através da mãe que estava sendo preparada para trazer mensagens do seu próprio filho. Olha que coisa curiosa. Divaldo também relata o caso de alguém com 80 anos começa a psicografar a partir daquela idade. Através do estudo mediúnico, a gente vai conhecer a mediunidade e conhecer o espiritismo. O desenvolvimento, ele vai acontecer naturalmente. Vejam que Allan Kardec vai dizer que a mediunidade é uma predisposição orgânica, apesar que é uma faculdade da alma. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da Universidade de São Paulo, ele tem algumas pesquisas, claro, não vão ser ainda repetidas, mas demonstrando que a glândula pineal, ou epífise, né, que é do tamanho de uma ervilha, bem no centro da nossa cabeça, ela forma cristais de apatita com o passar do tempo. Os médicos até achavam que ela perdia as suas funções, porque ela é responsável pelo controle da sexualidade, das outras glândulas que produzem os hormônios sexuais. Mas como ela cristalizava, os médicos achavam que ela perdia as suas funções. Hoje já se sabe que, ao contrário, ela produz a melatonina e vários outros hormônios muito delicados, e ela regula o relógio biológico do corpo, os momentos da vigília, do sono, e para nós é a glândula da mediunidade. Desde Descartes, né, ele falava que a pineal é a sede da alma, e vamos ver o Espírito André Luiz confirmar também essa informação de que ali seria o centro de força onde se permite a ligação com os espíritos, né? Os conhecimentos hindus também do Oriente, falando do chakra coronário. E as pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira mostram em radiografias computadorizadas muito profundas, né, com uma ampliação muito grande, fotografias da glândula pineal, mostrando que aqueles médiuns ostensivos, eles formam mais cristais, e ali a glândula funciona como uma caixa de ressonância, como uma antena para captar os pensamentos não só dos espíritos desencarnados, mas também daqueles que estamos encarnados. Chico conseguia ler o pensamento de muitas pessoas, Francisco de Assis também, e tantos outros. Então há pesquisas sobre a glândula pineal sérias, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vocês podem verificar, tem livros publicados, Saúde e Espiritualidade, e onde vai ter inclusive as fotos mostrando que aqueles que têm mediunidade mais ostensiva formam mais cristais de apatita ao redor da sua glândula pineal ou epífise. Então no estudo a gente vai conhecer, na prática a gente vai aperfeiçoar e poderemos dizer sim, desenvolver a mediunidade. E até o caso de alguns médiuns de apoio, de sustentação, que com o tempo descobriram serem portadores também
de mediunidade ostensiva. Então, pela prática, pelo desenvolvimento, nós poderemos talvez permitir ter essa bênção em nossas vidas. Como diferenciar se o fenômeno é real, mediúnico ou anímico? Há como descobrir se temos realmente mediunidade? Pessoal, não há propriamente um aparelho, pelo menos aqui na Terra não tem, não é? Nos domínios da mediunidade, vai falar de um aparelhinho que vai captar as vibrações das pessoas, o psicoscópio, e dizem até que estaria disponível depois aqui na Terra também, para medir nos nossos pensamentos, a intensidade, as nossas sensações. Mas quem sabe se a pessoa é médium é o próprio médium. Se ele tem os sintomas, se ele tem os efeitos, se ele percebe, se ele vê os espíritos, tudo é uma indicação muito grande. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que nós poderemos, pela experimentação, descobrir. E que, eventualmente, nós poderemos até, se tivermos um médium sério, bem comprometido, bem educado, consultar o espírito protetor dele, o espírito superior, para perguntar se aquela pessoa tem mediunidade, né? E se a pergunta é muito genérica, eles podem dizer sim, tem mediunidade, mas o ideal é que as perguntas sejam mais específicas. Mas eu acho que se a gente for fazer isso, não fazer na frente da pessoa, né, no nosso grupo. Fulano tem mediunidade? Não, porque somos todos médiuns em maior ou menor grau, porque todos nós sentimos a influência dos espíritos. Esse é um conceito amplo de mediunidade, mas há o conceito restrito, o conceito de que é médium ostensivo. Então, aquele que é médium ostensivo é aquele realmente que percebe de maneira permanente, de uma maneira muito mais clara, muito patente, os fenômenos da mediunidade. Não é tão importante saber se temos ou não, o importante é utilizar o que temos para o bem, para o favor do próximo, tá certo? Agora, saber se está sendo enganado por um espírito, aí sim, a gente vai, mas esse aí não é saber se tem mediunidade ou não. E qual seria o médium perfeito? Pergunta Allan Kardec no Livro dos Médiuns. E os espíritos dizem que perfeito não é uma palavra que a gente possa utilizar aqui na Terra, né? Com raríssimas exceções. Poderíamos no máximo dizer bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Como é que é? Menos enganado. Então todos vamos nos enganar. Mas Chico Xavier foi enganado e ele disse. E até perguntou: mas Emmanuel, por que você permitiu que os espíritos me enganassem? Para que você saiba que você não é infalível e que desenvolva ainda mais a sua humildade. Então, bom médium é aquele que é menos enganado. Então, o cuidado que nós devemos ter, meus amigos, com as informações que estamos passando. Que a gente quer porque quer ser reconhecido médium, quer psicografar. São muitas vezes exercícios, treinos, mas não são propriamente ainda comunicações que mereçam, né, um significado maior, uma publicação e assim por diante, tá certo? Vamos ser cuidadosos, cautelosos. Todo médium é paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Essa frase está soando bem. Todo médium é um paranormal, né? Porque tem faculdades que estão além da normalidade. Mas nem todo paranormal é médium. Por quê? Porque ele pode ser só fenômenos do próprio sensitivos, chamados fenômenos anímicos, que não é um palavrão, nem é uma coisa errada. Tá certo, pessoal? Apenas um fenômeno do próprio médium. Qual a orientação indicada para o trabalhador da casa espírita que está num processo de influenciação, de obsessão e prejudica os trabalhos? A orientação, meus amigos, é que ele busque tratamento, que ele seja afastado da prática mediúnica, pode até participar do estudo, mas que ele vá buscar a reforma íntima, o tratamento da desobsessão, a terapia com passes, antes de retornar ao trabalho mediúnico, para que ele não se prejudique o trabalho do próprio grupo. Quantas vezes a gente está no grupo
e percebe que o espírito está só enganando a gente, tomando o tempo do doutrinador, do esclarecedor, impedindo que outros sejam atendidos, né? Então o médium tem que ter esse discernimento, não está bem? E é natural, pessoal, nós estamos em tratamento, todos nós, os trabalhadores principalmente. Então vamos buscar ajuda, o tratamento médico, se for necessário, tratamento psicológico, porque a gente se melhorando, a gente melhora a sintonia, a ligação com os bons espíritos. Então a recomendação é que se afaste da prática mediúnica, continue no estudo, mas se afaste um pouquinho da prática. Então, a pessoa que conta que teve um sonho, formigamento, e que sentiu a aproximação, a ajuda de uma criança, um garoto chamado Francisco, e que sempre é auxiliado quando precisa. Aí pergunta se é um distúrbio do sono, com sonhos repetitivos, ou se ele pode ser algum tipo de espírito protetor, mesmo sendo criança. Pode, pessoal. A pessoa que não é espírita tem essa dúvida, pode sim. Nós acreditamos, né, que todos temos espíritos que velam por nós, e especialmente um que a gente poderia chamar de espírito protetor ou anjo guardião, né? Então, aqui a resposta para nossa irmã. Não quer dizer que seja um distúrbio de sono, não. Apesar que sono, pessoal, nem todo sonho é um encontro espiritual, não. Tem sonhos que são realizações de desejos, né? São preocupações, ansiedades, que aí o sonho tenta manter a gente dormindo, e a gente, por exemplo, está muito preocupado com uma prova, um vestibular, um concurso que vai fazer no dia seguinte. A gente sonha fazendo a prova. É uma maneira de já nos acalmar e permitir que a gente continue dormindo bem. Há sonhos que são necessidades, né, fisiológicas, enfim, e teremos aqueles sonhos que são encontros espirituais. Mas como o espírito fora do corpo tem uma percepção diferente e o cérebro nem sempre consegue captar tudo, ele chega distorcido, né? Chega cheio de símbolos, e a gente vai ter que fazer um estudo de como interpretá-los. Tem livros sobre, inclusive espíritas, sobre sonhos, mensagens da alma. O Adenauer Novaes, que é psicólogo, tem essa tese, foi inclusive objeto da sua tese de faculdade. Qual o meio prático de distinguir se o pensamento, a mensagem é nosso ou do espírito comunicante? É difícil, pessoal. Nos médiuns chamados inspirados, vai ser muito difícil saber. Importante a gente ter a humildade de saber que é um trabalho de mão dupla. Aliás, um trabalho de duas mãos, né? Que a gente colabore, que a gente se aperfeiçoe, que a gente estude, que já que a gente está influenciando na comunicação, que a gente não influencie de uma maneira equivocada, que a gente ajude, não prejudique. Qual a posição da doutrina sobre médiuns de cura que praticam intervenções cirúrgicas no corpo físico dos pacientes, entre aspas? O médium não está praticando o exercício legal da medicina? Por que ainda há médicos que trabalham assim? Onde fica o código de ética médico, né? Então tem outras informações. Bom, pessoal, o Espiritismo não veio substituir a medicina, não. E eu particularmente não recomendo que os médiuns toquem as pessoas ou cortem, sobretudo. Nós podemos ter a mediunidade de cura sem necessidade de tocar as pessoas ou cortá-las, porque a gente está correndo risco de infecções, de vários problemas. Mesmo que aquilo seja mais eficiente, é melhor não fazer, porque como nós falamos, né, a pessoa vai ficar mais bem impressionada e provavelmente vai se recuperar mais, porque a tua fé te curou. Mas em respeito à medicina, a gente vai fazer isso. Veja que Jesus curava com simplicidade, não usava técnicas absurdas, nada, não. Até para impressionar um pouco, usou barro para colocar no olho de um cego. Mas ele não usava nada de extraordinário. Uma vez Chico estava assistindo a uma dessas técnicas de terapias alternativas, que deveriam ser ditas complementares, não alternativas, porque não estão contra, não são outra opção em relação à medicina tradicional, não. Elas complementam. Mas era uma terapia oriental. E o Chico, que nunca criticava ninguém, disse: é curioso, né? O trabalho dessa terapia tem ajudado muita gente, mas engraçado
que Jesus só precisava do amor para curar. Então a prática mediúnica, meus amigos, deve ter simplicidade. Se vão estudar técnicas, eu não sou contra o estudo de técnicas, não. Vamos estudar as técnicas, mas sem dizer que aquilo já passou pelo controle do ensino da Universidade dos Espíritos, sem adotar aquilo como uma coisa da própria casa espírita. Não, vamos ter um grupo ali de pesquisa, vamos ter pesquisa. O problema é que nós falamos aqui, queremos soluções mágicas, né, rápidas. Achamos que porque não conseguimos curar todo mundo, tem uma coisa errada com a gente. Não, não tem não. Está certo, a pessoa está precisando ficar mais algum tempo com aquela doença. Qual o problema? A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida, não é? Então, é importante que a gente tenha consciência disso, que oriente, que não precisa, que as pessoas tenham consciência disso e que não vamos tratar só o efeito, que a doença é o efeito, vamos tratar a causa, o orgulho, o egoísmo, a nossa vaidade, a nossa omissão no bem, o nosso medo, a nossa conivência, a nossa maledicência. E essas são as doenças da alma principais, né? Porque temos tantas, tá? Então, sobre cirurgias espirituais, poderemos ter o tratamento físico e espiritual sem necessariamente tocar as pessoas, que não é o ideal, até para preservar o próprio médium, né? Tá certo? Então, a técnica em si não é tão importante. O importante é a boa vontade nossa, os recursos fluídicos do médium, mas sobretudo a atividade do mundo dos espíritos, porque eles não curam à distância, inclusive. Então, ter essa consciência que os espíritos vão nos ajudar com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns. E apesar da gente, né? Não sou espírita, não frequento. Certa vez numa reunião, um espírito se apossou de mim. Foi um trabalho para que eu voltasse à consciência. O que devo fazer para uma pessoa que recebe um espírito? Eu recomendaria que estudasse a mediunidade, estudasse a doutrina espírita, que é quem mais entende sobre esse assunto. Então vale a pena a gente conhecer para lidar melhor. Isso não é um problema, porque às vezes a pessoa chega na casa espírita e olha, eu quero que tire isso de mim. E quantos de nós imploramos no mundo espiritual por essa oportunidade? O problema é que às vezes a gente tem medo. Já fomos perseguidos em outras épocas, na época da Idade Média. Já fomos desmascarados, perseguidos, incompreendidos por conta da mediunidade mal utilizada. E aí temos medo de passar de novo por aquilo, né? Então vejam que não é um problema, a mediunidade é um sentido a mais, e que deveremos estudar e desenvolver em nosso próprio benefício e benefício dos nossos irmãos. Como lidar com a mediunidade quando há um controle maior no centro espírita e quando no lar, ou até mesmo no trabalho, há embates delicados e desarmonias? Pessoal, que bom que tem um controle maior no centro espírita, porque nós somos tão atrapalhadinhos. Então é bom que tenha mais critério, mais cuidado, que não coloque toda pessoa chega na casa espírita, não deve ir para a reunião mediúnica, não, deve passar pela harmonização, pelo estudo, pela reforma íntima, pela terapia com passo. Pode ser médium, pode, como pode estar passando só por uma obsessão. O meu coordenador, na época quando fiz o estudo da mediunidade em Fortaleza, ele disse que ele chegou vendo e ouvindo espíritos na casa, fez o tratamento espiritual, a reforma íntima, o estudo do evangelho, passes, parou de ver e parou de escutar. Não era mediunidade de trabalho, né? Era apenas uma obsessão espiritual. Então vamos primeiro nos harmonizar, nos melhorar, e se a gente for portador daquela faculdade, quando estivermos bem, aí vamos buscar o trabalho mediúnico. Não vai ser porque a gente vai para a reunião que vai resolver o nosso problema. Podem até se agravar. Nós vimos aqui, na questão da loucura, que as pessoas que têm alguns distúrbios psiquiátricos, que têm fraqueza do cérebro, sobretudo na época de Kardec, o que é que ele fez? Recomenda que não exercitem a mediunidade. Nazareno quer dizer que quem toma remédio psiquiátrico não deve frequentar a reunião mediúnica? Pessoal, se for assim, acho que metade dos médios vão parar, não é?
Muitos médios, eu uso medicação psiquiátrica até hoje para ajudar na depressão bipolar. Eu não tenho quase nada, um restinho só. Mas eu uso. E por causa disso não vou para reunião mediúnica. Vou, porque já fui orientado para trabalhar na reunião mediúnica. Aliás, os espíritos me disseram: meu filho, você tem que dar graças a Deus essa sua doença leve, porque tem tratamento, tem remédio. Porque se você não tivesse começado a trabalhar no bem, hoje você estaria internado no hospital psiquiátrico. Você foi pretor na antiga Roma, condenou pessoas a torturas morais, psicológicas, mortes, separações de famílias. Você tem muitos compromissos. Hoje você, como médium, vai atender espíritos que você prejudicou antes, ou seus familiares. É uma oportunidade de reparação. Agora, se a pessoa não está bem, não está em harmonia, não está sendo tratada, está desequilibrada, não deve. Tá certo? Então esse bom senso é nosso próprio benefício. Por quê? Porque aquela superexcitação pode agravar o quadro, que a pessoa já tem à disposição para ter um problema de esquizofrenia, por exemplo. Então não é a mediunidade que provoca a loucura, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado para que as pessoas que têm algum distúrbio não sejam encaminhadas para a prática, mas sim para o tratamento espiritual. E todos nós precisamos de tratamento, de ajuda, de socorro, não é? Então na casa espírita tem que ter esse controle, esse cuidado, em benefício da própria pessoa, e em seguida encaminhá-la, né, depois que estiver bem, se for o caso, para o trabalho. Então no lar ou no trabalho vamos ter sempre problemas, mas aí não vai dar tempo de mais dessas não, são muitas, agora não vai dar. Então, se souber tempo, eu lhe aviso, né? Então, pessoal, nós temos que agradecer que na casa espírita tem mais controle e realizar atividade mediúnica na casa espírita. A não ser que depois de muito tempo de exercício, de prática, realmente já educada a mediunidade, aí você vai, como Divaldo Franco. Divaldo, toda noite psicografa 3-4 horas, mesmo estando viajando, estando fora da sua casa, fora da casa espírita. Mas aí é diferente, não é? Quantas décadas de trabalho na mediunidade, de educação, de cuidado. Então a gente dê preferência a atender somente na casa espírita. O espírito quer se comunicar lá em casa, diga a ele que não, você tem livre-arbítrio. Não, olha, você procure lá a casa espírita, lá você vai atender, aqui não. Se deixar, eles querem a toda hora se comunicar, não é? Quando participamos de reuniões mediúnicas, acabamos adquirindo o costume de classificar problemas de outras pessoas, principalmente no campo psíquico, como processo obsessivo. Como não prevenir dessa atitude? Pessoal, às vezes a gente acha que tudo é obsessão, não é? Não, às vezes é um problema orgânico. Alberto Almeida, no seminário Mediunidade Encontro com Jesus, que fez em Brasília, ele diz que um senhor tinha problemas de enxaqueca e procurou a casa espírita. E disseram que era um problema de obsessão. Ele fez o tratamento, não melhorou, começou a ter problemas de impotência sexual. E o pessoal dizendo que era um outro obsessor, que tinha que cuidar. Depois de algum tempo ele vai no médico e descobre que está com um tumor na hipófise, na glândula pituitária. E, como ele controla também os outros hormônios, estava provocando a impotência. Aí ele vai se queixar: Alberto, o problema é esse aqui. Por como demorou muito o tratamento, agravou o problema do tumor. E as pessoas achando que tudo é mediunidade, tudo é obsessão. Não, pessoal, não é. Isso é uma realidade bio, psico, sócio, espiritual. A gente acha que é só espiritual. Não é. Tomar esse cuidado, né? Não, isso é mediunidade. Não, tem que desenvolver, senão vai se prejudicar. Não, quem disse isso? Que tem que desenvolver? Não, a pessoa está precisando de tratamento, de ajuda. E a gente assusta a pessoa dizendo que ela é médium, que ela tem que desenvolver. Não, não tem nada. A pessoa tem livre-arbítrio. Agora, se a gente tem o talento, e em vez de colocar para multiplicar e ganhar a recompensa, Jesus nos diz: entra no gozo do teu Senhor, e a gente enterrar aquele talento, aí não é bom. Porque ele vai pedir contas. O que fizeste daquele talento que eu te confiei?
Nós enterramos com medo, não é? Medo da mediunidade. Espírito são pessoas como nós. Vocês têm medo de gente? Não tem medo de gente, não. Só não dava palestra, né? Tanta gente olhando para mim ao mesmo tempo. Então, vamos ter medo, não. Vamos trabalhar no bem. Temos que ter medo de fazer o mal ou de não fazer o bem quando a gente poderia fazer o bem. Vamos utilizar a mediunidade em favor dos nossos irmãos, pelo menos do estudo, não é? Então, vou ter esse cuidado. Existe alguma relação entre o transtorno bipolar, né, aquela depressão de altos e baixos, com a mediunidade? O pessoal pode ter. Divaldo Pereira Franco, no seminário Tormentos da Obsessão, ele vai revelar que Eurípides Barçanufo, o grande médium de Sacramento, ele sofria de depressão bipolar, mas que na verdade era o quê? Era a sensibilidade mediúnica. E como ele ainda era católico, não compreendia, não estudava. Mas na sexta-feira da Paixão de 1904, ele frequenta uma reunião e se descobre portador de muitas faculdades mediúnicas. A gente pode falar um pouquinho no final, né? Está previsto aqui no nosso tema falar um pouquinho sobre Eurípides. Então pode ter a ver, né, com mediunidade, inclusive de efeitos físicos, como era de Eurípides, de cura. Agora, quer dizer que a pessoa que tem transtorno bipolar é médium, trabalhador? Não, não disse isso. Pode ter a ver, tá certo? Como Divaldo teve depressão, teve pensamentos suicidas quando era jovem e era influência espiritual, era por causa da sua faculdade mediúnica ostensiva que ele possuía. Tá? Até Divaldo teve depressão, né? Então, fiquem tranquilos quando passarem por essa prova. Sou médium e há 40 anos continuo com a mediunidade inconsciente. Ela falou a idade dela aqui, mas não vou falar não, né? Porque mulher não gosta de ficar com a idade. Esta mediunidade deve ser consciente. Estudando, vou torná-la consciente. Quais os pontos negativos e positivos dessa mediunidade? Pessoal, eu precisaria estudar um pouquinho melhor esse assunto, para poder responder com mais segurança. Allan Kardec estuda no livro dos médios, né, os chamados médios inconscientes. Não há nenhum problema nisso não, tá? É um tipo de faculdade e que é boa porque a gente vai ter talvez mais confiança na comunicação, mas vamos saber que toda comunicação tem a participação do médium, toda, até aquela que é mecânica, até aquela que a gente acha que é inconsciente. Estudando vai torná-la melhor? Vai torná-la consciente? Eu não sei. Mas você vai se tornar cada vez mais uma pessoa consciente, né? Que é o mais importante. Convulsões e distúrbio do sono podem ser considerados como início do desenvolvimento da mediunidade ou são típicos de influências espirituais inferiores? Bom, pessoal, convulsão, né, é um problema de doença, um problema orgânico. Pode ter uma influência espiritual? Pode, mas necessita do tratamento médico tradicional, né? Como no caso da epilepsia. Alguns médicos descobriram que era só mediunidade mal educada e não precisaram mais usar o tratamento tradicional para a epilepsia. Mas nós deveremos sempre respeitar o diagnóstico médico, utilizar como Chico utilizou. Porque se fosse assim, nem anestesia a gente devia tomar. Não, é remédio, não precisa de anestesia. Mas quem não dispensa uma anestesiazinha no dentista na hora da cirurgia? Deus inspira os homens de ciência para trazer a medicação que é para o nosso benefício, pessoal. É mediunidade? É mediunidade de inspiração dos gênios, da ciência, da literatura, da arte, da poesia, da música, como nós vimos aqui a dupla maravilhosa. Então, pessoal, vejam que distúrbio do sono, como insônia, pode ser sim um sintoma de obsessão espiritual durante o sono físico, que é muito comum, que nós já falamos aqui da outra vez no seminário sobre depressão, né? Sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. Nós temos uma palestra sobre depressão, vocês vão estudar esse assunto com mais cuidado, tá? Não vai dar tempo para a gente falar aqui hoje. A homoafetividade, né, a questão do homossexualismo, é um caso de encarnação compulsória. Ele pede a nossa visão e pergunta, a outra pergunta, se há algum impedimento da participação nos grupos mediúnicos de pessoas homossexuais. Meus amigos, não há nada na codificação a esse respeito. O problema da pessoa não é
Claro que nós temos um seminário de 4 horas só sobre sexualidade e espiritualidade. Mas a pessoa que é uma pessoa equilibrada, que está em paz, que está cuidando da sua sexualidade, não importa a sua opção sexual, porque a homossexualidade é uma experiência evolutiva, de Divaldo Pereira Franco. Muitas vezes nós vamos saber que dolorosa, difícil. Alguns casos de homossexualidade são inversões da sexualidade, numa encarnação para outra, e a pessoa tem um jeito mais suave, mais meigo, mais doce, mais terno, mesmo sendo homem. Ou às vezes a mulher tem um jeito mais firme, mais contundente, mais agressivo. Não é um problema, isso não é homossexualidade, não. Isso aí seriam o que nós chamamos na doutrina espírita, né, daqueles casos em que o espírito passou muitas encarnações como homem, pode vir como mulher, para o seu próprio benefício, muitas vezes, às vezes para a sua elevação, o seu aprendizado, para cumprir melhor a sua missão, ou vice-versa. E os casos de homossexualidade egodistônica, que a pessoa tem conflito, que a pessoa não está bem, aí a gente vai ajudar em diversas formas, não vamos abandoná-los, não. Temos que recebê-los na casa de Jesus, porque senão eles virão para os guetos, para as drogas, que funcionam como anestésicos muitas vezes, e vamos ajudá-los. O problema não é ser homossexual, não, porque tem muito heterossexual, promíscuo, adúltero, indigno, e a gente muitas vezes aplaude, né? Só porque o outro está passando por uma prova, às vezes ela é uma expiação, mas é sempre uma prova, a gente vai condenar e vai impedir que o trabalho no bem exerça em seu favor? Não. Alberto Almeida é da opinião, muitos outros autores, não há nenhum inconveniente da pessoa ter uma opção sexual diferente e trabalhar na mediunidade. Curioso que é a mesma glândula, né? A pineal, ela controla a sexualidade, sobretudo na época do aparecimento, da produção dos hormônios, e é também a glândula da mediunidade. Quantos buscam às vezes canalizar a energia da Kundalini, que os orientais chamam, as energias da sexualidade para estimularem a mediunidade? O celibato, né, em algumas religiões, o espiritismo não tem celibato, mas alguns médios que canalizam, como Chico canalizou, né, toda a energia da sexualidade, não para produzir filhos, mas para produzir livros, porque a mesma energia criativa, energia co-criadora, é a energia do sexo, é uma bênção em nossas vidas. Claro que a gente tem muitos problemas nessa área. Quem aqui não tem problema na área da sexualidade, né? Raríssimos não tem. Então, mas não por causa disso a gente vai deixar de desincumbir das nossas tarefas? Não, vamos para as nossas tarefas. Tá certo? Então não há nenhum problema, na nossa opinião pessoal, da pessoa estar passando por essa experiência evolutiva, como nos diz Divaldo Pereira Franco. Porque alguns espíritas não consideram psicometria um tipo de mediunidade? É isso mesmo a pergunta ou você queria dizer apometria? Era psicometria mesmo? Eu fiquei em dúvida. A psicometria é quando o médium toca um objeto, né? Entra em contato com alguma coisa e consegue captar as energias que estão ali ao seu redor, né? Como aqueles médiuns lá na polícia que nós comentamos, o Chico, tinha psicometria e vários outros. É um fenômeno do próprio médium, é um fenômeno anímico, ou seja, da própria alma do médium. Não depende de outros espíritos para acontecer. Então não é propriamente mediunidade, mas é um fenômeno anímico e que pode ser estudado na casa espírita, deve, como André Luiz estuda no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Agora, se for falar de apometria, aí eu não vou poder falar porque eu conheço muito pouco e não tenho autoridade para falar sobre o assunto, né? Mas acho que se enquadra naqueles conceitos e técnicas que nós falamos. Nós podemos até estudar, mas com aquele cuidado de preservar a doutrina espírita, para que não colocar coisas que não estão completamente de acordo ainda com os postulados espíritas, né?
Qual a sua opinião sobre os trabalhos de Umbanda, onde a comunicação de índios, caboclos, preto-velhos e etc. Com base na doutrina espírita, o que você tem a dizer sobre os livros do autor Robson Pinheiro? Pessoal, eu não vou poder falar, realmente porque a pessoa colocou o nome do autor na pergunta, ficaria uma coisa muito pessoal, mas eu não conheço os livros dele. Eu só li um livro dele, eu não posso falar dos vários livros que ele tem publicado. Tá certo? Agora, a gente tem visto que alguns médios têm publicado livros utilizando muito da cultura afro-brasileira, as práticas da Umbanda, do Candomblé, que nos são muito respeitáveis, que temos que ter todo o respeito por essas práticas, que há sim ali fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos. Há muita coisa boa, porque onde há o bem, meus amigos, há espíritos interessados em promover o bem, como há em algumas práticas, como a quimbanda, como algumas cartomantes que não só falam sobre o futuro ou sobre a sua vida, mas dizem que você tem um problema espiritual e se você der R$1.000, ela vai fazer um despacho, um trabalho que vai resolver seu problema. Aí está uma coisa errada, não está? Enquanto elas estão só nos consolando, nos orientando, até que vá lá. Mas não é espiritismo, cartomancia não é espiritismo. Mas, na hora que começam a cobrar e prometer salvações, soluções mágicas, algum problema. Então não há nenhum problema na Umbanda, nem no Candomblé. Poderemos estudá-las à luz da doutrina espírita. Eu estudei xamanismo na faculdade de psicologia, né? Eu sou formado em Direito e Administração, não sou formado em Psicologia, mas comecei a cursar e a gente estudou, muito interessante. E com conhecimento das obras de Kardec, a gente vai ter a base para estudar qualquer coisa, com segurança, com lucidez, que é o que nos falta muitas vezes. Então vamos respeitar. Agora não vamos querer dizer que na casa espírita a gente tem que adotar rituais, práticas que não são prescritas na doutrina espírita. Respeitamos. Tinha uma médium no meu grupo que ela dizia: Neno, eu só tenho fé rezando com terço. O que você acha? Eu disse: mas você não é espírita? Sou. Mas eu só tenho fé rezando com terço. O que eu faço? Eu disse: olha, você sabe que o que importa é o pensamento, é a fé. Agora, se você só tem fé com terço, eu prefiro que você reze com terço e com fé do que sem fé. Mas saiba que ali é apenas uma muleta que você está usando. E às vezes a gente precisa da muleta, não é? Como é que a gente vai sair, nós que somos oriundos da igreja, eu que já fui padre? Como é que a gente vai sair, não é, daqueles atavismos, de uma hora para outra, só para o racionalismo, para o pensamento? É difícil. Na hora da prece eu coloco lá uma musiquinha instrumental, não é? Às vezes fico de joelhos para fazer a prece. Precisa, não precisa, mas eu gosto. É o padre lá que está rezando, né? Aí me ajuda a ter mais humildade, a entrar mais em sintonia com os bons espíritos. Aí facilita a prece. Precisa de música? Precisa ficar de joelho? Não precisa, pessoal. Mas não é bom? Não nos harmoniza a vibração da música? Chico usava, inclusive, dizia que muitos espíritos eram tratados com a música. Musicoterapia, não é? Que nos acalma, que nos harmoniza. Agora, tem que ter na casa espírita música? Não, só se o grupo preferir gostar, não tem nenhum problema. Compreendendo por que no espiritismo não tem, como nós falamos. É porque não tem nada de religião exterior. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é? Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Mas que depois a gente vai vendo que algumas dessas coisas, esses atavismos, se não vão prejudicar, podem ser úteis. Como a gente sabe se é uma coisa boa ou se é uma coisa má? Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se aquele texto está ajudando a menina a rezar, já que ela não consegue rezar sem ele ainda, que use por enquanto, mas que ela vá tendo consciência que não precisa viajar e esquecer o texto, não vai poder ficar sem rezar, não reza. Não é verdade? Então é um processo, pessoal. A gente está vindo, né, das fileiras da Idade Média, da igreja tradicional, estamos avançando na ciência, na filosofia, na lógica, no bom senso, como bom senso é encarnado. Então, eu entendo, e apenas o que a gente não deve trazer para a prática espírita
esses cultos de consultar pretos velhos, que nós respeitamos, não é? Nem só espíritos brancos, nem negros, não, nenhum problema, nem caboclos. E alguns, vamos ver Divaldo Pereira Franco, dizem que estão ligados às pessoas e tentam servi-las, tentam ajudar. E vão ajudar, podem até ajudar. Aliás, no livro dos médiuns, eu não sei se é no livro dos médiuns, Allan Kardec pergunta se os espíritos, é no livro dos espíritos, se eles podem nos ajudar nas conquistas materiais, da riqueza. E os espíritos dizem que podem, mas que quase sempre não são espíritos elevados. Por quê? Porque a riqueza pode ser uma prova muito difícil para a gente, onde a gente vai cair, exacerbando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nazareno, quer dizer que os bons espíritos não vão ajudar a gente materialmente? Não, vão sim. Está lá. Em Obras Póstumas, Allan Kardec pergunta aos espíritos se eles o ajudariam materialmente também. E eles respondem: não te ajudar seria não amar-te, não te amar. Então eles ajudaram sim o codificador, como ajudam todos nós. É a providência divina que ocorre através das próprias criaturas, dos próprios espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, eu não vou poder me pronunciar sobre o autor citado, porque não conheço a sua obra em profundidade. Só conheço um livro só que eu li, que foi Aruanda. Como você explica a melhora dos sintomas da depressão através do tratamento com psicotrópicos? Né? E ela fala que até depois de 2 anos a pessoa pode ficar completamente livre. Pode e pode não ficar, não é? O tratamento não vai resolver todos os problemas de depressão, não. Muitos vão melhorar com o remédio, mas a pessoa vai continuar tendo os problemas, tá? Então, nem só o remédio, nem só a casa espírita, nem só todas as outras atividades que a gente pode fazer em favor da psicoterapia, a prática de atividade física, várias dessas atividades, mesmo que todas juntas, se a gente tiver que passar pela aquela experiência, por aquele aprendizado, por aquele despertar, por aquela expiação, nós vamos passar. Agora, com fé, com estudo, a gente vai passar melhor, vai passar com mais esperança, com consciência tranquila e agradecendo a Deus que nos permite ser provados pela dor, experimentar e reparar nossos erros, não é? Expurgar aquelas nossas dificuldades. Nazareno, qual a consequência para os médiuns da participação de um médium desequilibrado em um grupo de desobsessão? Bom, consequência, eu acho que não tem nenhuma não, mas tem uma consequência de aprendizado, né? A gente saber dizer sim, sim, não, não. O dirigente não querer ser bonzinho com o médium e prejudicá-lo em verdade. Então a gente saber orientar, esclarecer com amor. Chama teu irmão em particular, conversa com ele, se ele te escutar, Teresa Bento. Então chama primeiro em particular, orienta. E os médios vão vibrar em favor daquele que está caído, que poderia ser um de nós. Não estamos isentos de passar por obsessão, não. Temos que orar, aliás, orem pelos oradores, pelos palestrantes, pessoal. Nós não estamos aqui, não é porque somos espíritos evoluídos, não. Nem porque temos mais conhecimento, não. Tenho certeza que aqui há pessoas com muito mais conhecimento que eu. Apenas que a gente tem um pouquinho mais de facilidade, talvez, de se expressar, ter uma boa dicção, uma voz, né, relativamente agradável. Mas a gente precisa, e Chico Xavier pedia muito preces em seu favor. Quantos oradores caindo aí fora, não é? Quanta gente boa, com um trabalho maravilhoso de muitos anos e tendo grandes dificuldades. Orem por nós, por favor, pelos dirigentes, pelos trabalhadores. Precisamos, porque é muito fácil a gente ser enganado. Nazareno, mas aqui nós somos evoluídos, somos não, pessoal. Está lá na Revista Espírita, que é um laboratório, não é? São teses que Kardec publicava para ver a resposta dos outros grupos mediúnicos, recebia de volta, analisava, era um laboratório. Tá? Não vamos pegar tudo ali ao pé da letra, não. Mas na Revista Espírita, que tem muita coisa boa, tem uma comunicação do espírito Bernard de Palissy, pelo médium Vitório Sardin. E Allan Kardec está perguntando sobre
a vida nos mundos mais elevados, como Júpiter, por exemplo. E o Espírito está narrando. E Allan Kardec pergunta: se o povo mais evoluído aqui da Terra fosse transportado para Júpiter, qual seria a posição que eles lá ocupariam? Se o povo mais avançado fosse para Júpiter, supostamente, por essa informação deste Espírito, a gente precisa analisar tudo com cuidado. Qual a posição que o povo mais avançado da Terra ocuparia no planeta mais evoluído como Júpiter? E o Espírito Bernardo de Palissy responde: aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Pelos macacos. Imagine como nós somos um arremedo ainda, né? De civilização. Somos muito atrapalhadinhos ainda, meus amigos. Temos muitos problemas, muitas más tendências. Então isso serve para ajudar a gente a ter mais humildade, não é? Então um bocado de macacos tentando se comunicar. Aliás, a gente faz um esforço, às vezes muito grande, para se comunicar com os espíritos. Estamos lá na reunião mediúnica, tentando nos comunicar com os espíritos, nada, se treme todo, faz aquela força e não consegue. Aí a gente pergunta o nome do companheiro que está ao lado, a pessoa não sabe nem o nome do amigo que está ali trabalhando com ele na mediúnica. O nome não sabe. A gente quer se comunicar com os espíritos e não sabe se comunicar nem com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Estava lá eu no grupo da mediunidade como esclarecedor, e uma médium faltou várias vezes. E eu falei: mas fulana, você não sabe que é importante ter a assiduidade, a pontualidade e tal, a disciplina? Já comecei errado, porque eu já perguntei diante do grupo, né? Devia ter chamado em particular. Aí ela disse: Nazareno, eu sou mãe solteira, eu tenho um filho de apenas 7 anos de idade. Ele já teve que passar por 5 cirurgias, e dessa vez não tinha ninguém para ficar com meu filho. Eu não podia abandoná-lo. E era verdade, meus amigos. E ninguém do meu grupo sabia do drama que aquela médium, que era uma das melhores médiuns do grupo, estava passando. Então a gente quer se comunicar com o além, não sabe o drama que o nosso irmão está passando lá. Que mediunidade é essa nossa? Então é como os espíritos dizem, André Luiz: como é que a gente quer ter o concurso dos irmãos superiores, ajuda dos benfeitores espirituais, se nós, por nossa vez, não ajudamos os nossos irmãos menores? Não fazemos o bem, ajudamos os necessitados? Não. A gente quer só se comunicar. O que a gente quer, na verdade, é prestígio. Então, meus amigos, nesta questão, por exemplo, às vezes do autoconhecimento, é tão importante falar sobre autoconhecimento, é muito importante. Mas a gente às vezes está tão preocupado em autoconhecimento que esquece do alterconhecimento, o conhecimento outro, que está ali do nosso lado. Em Brasília nós participamos de um grupo de um encontro de trabalhadores sobre autoconhecimento. E no meio da reunião, quando eu era um dos monitores, eram várias salas, um rapaz que estava na rua, veio passando na frente do centro espírita, disse que sentiu uma vontade imensa e entrou. Chegou na nossa sala, perguntou se poderia participar. Eu disse: pode sim. Só que a gente estava tão preocupado com a disciplina do horário, a coordenadora passando ali, vigiando, ver se a gente ia dar conta, que eu disse a ele: olha, aguarde aí, fique aí junto do pessoal, que no intervalo, na hora do almoço, a gente conversa com você melhor. O que aconteceu? Ele ficou ali alguns minutos. Os médios perceberam que era uma pessoa desequilibrada, com problemas espirituais, não era espírita. Ele pediu licença, disse que ia ali e voltava já. Saiu para nunca mais voltar. Era a ovelha desgarrada que Jesus fala, que quando a encontra, traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela que recuperou do que pelas outras 99 que deixou no aprisco. Ela esteve nas nossas mãos
E passou porque a gente estava preocupado com a disciplina, do horário, do autoconhecimento. Ninguém estava preocupado com o outro. Que mediunidade é essa, meus amigos? Então temos que ter essa lucidez, essa consciência da importância do trabalho, sim, da mediunidade, mas da caridade, da fraternidade com os nossos irmãos. Até onde vai o poder da mente e a mediunidade? Qual a diferença? Estão muito juntas, vai ser difícil a gente separar. Jesus atuava por meio do seu poder da mente ou por meio da mediunidade. Esse era animismo e mediunidade. Jesus era um paranormal, fenômenos anímicos, mas também tinha mediunidade porque ele conversava com os espíritos, né? Ele tinha certamente uma assistência muito grande de anjos, de espíritos superiores, né? Aqui a gente já falou. Tá pedindo aqui o nosso e-mail, tem no nosso site, tá? É www.nazarenofeitosa.com.br. No nosso site vocês encontram lá o nosso e-mail também. Pergunta aqui se a mediunidade influi sobre o nosso sistema emocional. Influi. Aliás, a mediunidade, diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, é um fenômeno adrenérgico, que ela envolve as nossas glândulas. Então a gente vai ter a pressão baixando ou subindo, sudorese intensa, produção de adrenalina, ataque cardíaco, os fenômenos muito parecidos com os fenômenos ligados às alterações hormonais. Então vai alterar sim, naquele momento, o nosso estado, as nossas emoções, mas não quer dizer que seja algo ruim. Chico Xavier, durante o transe, o seu eletroencefalograma era completamente diferente do estado normal, e nem por isso ele estava com nenhum problema. Os monges meditando também, as experiências, as pesquisas demonstram que entram em estados alterados, que as regiões do cérebro são ativadas diferentemente do estado da vigília, da lucidez. Então, não há nenhum problema quanto a isso, tá? E fala-se, para a gente terminar aqui o nosso primeiro módulo, fala-se que está havendo uma invasão organizada dos espíritos com a finalidade de divulgar a doutrina a uma gama maior de pessoas no mundo. Isso procede? O que você achou do filme Nosso Lar? Meus amigos, nós estamos diante de uma era nova para a humanidade. Não há somente agora filmes falando sobre espiritualidade, não. Porque o filme chega às massas, aos milhões. Quantos bilhões de pessoas não assistiram Ghost, mas não se esclareceram, se emocionaram, mas não se esclareceram. Por outro lado, nós temos a divulgação com os livros, né? E as pessoas não compreendem por que o Brasil é o maior país espírita do mundo. É porque tivemos aqui vendidos 40 milhões de livros espíritas. E porque tivemos o exemplo de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves, tantos outros missionários que reencarnaram no Brasil com propósito, porque aqui estava o solo fértil. Se eles tivessem reencarnado na França, a França seria o maior país espírita do mundo, eu não tenho a menor dúvida. Mas aqui estava um solo mais fértil, e os espíritos, pensando nisso, promoveram a encarnação deles aqui no Brasil. Aí nós temos o livro que esclarece, mas não consegue chegar lá fora, não foi traduzido para todas as línguas. Muita gente nunca ouviu falar de Allan Kardec nem de Chico Xavier. Agora, se nós somarmos a força do filme que chega às massas e a força do livro que esclarece, Nosso Lar, o filme, e Nosso Lar, o livro, o audiolivro, o DVD book, a radionovela, meus amigos, é uma força, é um impacto que nós não temos nem noção da grandeza que isso vai provocar. Então temos que estudar de novo, reler e estudar o livro, para poder explicar às pessoas que estão indo ao cinema e estão vindo com muitas dúvidas. Então é uma verdadeira revolução, sim, silenciosa, né? O filme sobre Bezerra de Menezes, sobre Chico Xavier,
E a mídia, as novelas, tudo. Lá em Goiás, a Ivana Heiske, da Federação de Goiás, falou que eles conseguiram, com a FEB, uma promoção e venderam o livro O Nosso Lar por R$ 14,90 junto do jornal da cidade, que era afiliado à Globo. Então a pessoa comprava o jornal e mais R$ 14,90 ganhava o livro Nosso Lar. Olha que maravilha de trabalho. Fazer isso também com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria até o ideal antes do Nosso Lar, não é? Porque o Nosso Lar também tem tanta revelação que muita luz pode ofuscar. O Espiritismo tem que ser ministrado em doses homeopáticas, dizia Bezerra de Menezes. Então a gente dá esse testemunho, essa explicação, ter o estudo, a base para não dar explicações esdrúxulas, para que as pessoas não percam a fé por causa do fenômeno, mas que o fenômeno sirva para despertar a atenção, que a mediunidade de efeitos físicos venha ajudar as pessoas, sim, mas não só no seu problema físico, mas sobretudo no seu despertar espiritual, para que possamos ter um mundo melhor com a ajuda da mediunidade, do trabalho em favor do próximo, do bem, do exemplo do próprio Cristo em favor de todos nós. Então nós temos que estar preparados nas casas espíritas. Quantos jovens que estão hoje se suicidando, quantas pessoas com depressão, quantos buscando as drogas que poderiam estar sendo auxiliados pela casa espírita, e nós estamos aqui de braços cruzados. Nem ajudar num trabalho voluntário a gente ajuda, nem dar uma ajuda financeira a gente dá, não se associa à casa quando tínhamos o dever de fazer isso, para poder receber melhor as pessoas que vêm nas casas espíritas. Tanta gente, meus amigos, que poderia ser beneficiada com a doutrina espírita. Quantos não conhecem, deturpam a ideia, não compreendem a mediunidade, não compreendem a espiritualidade, não sabem por que sofrem, blasfemam contra Deus, se suicidam, destroem seus lares, suas vidas, sua saúde, e chegam no mundo espiritual em situação lamentável. E nós poderíamos ter ajudado mais e não fizemos. Que fazeis de especial? Pergunta o Evangelho. Vamos fazer um pouco mais. Vamos fazer a nossa parte. Então nós vamos ter agora um aviso da Natália. A gente vai ter um novo intervalo para a gente encerrar o nosso seminário, falando um pouquinho mais sobre mediunidade com Jesus, sobre Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, e tentar responder algumas perguntas que chegaram depois.